Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9h mais 57. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Começa agora mais um Virtual News nesta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário e um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Nesta quinta-feira, parabéns para todos aqueles que aniversariam, tudo de bom, Deus abençoe a sua vida sempre. André Lima, bom dia. Maria Clara, bom dia para você. Estamos tomando um cafezinho aqui, né, André? Bom dia, Márcio, bom dia a todo mundo que estiver acompanhando a gente. Um abraço aqui para nossa Maria Clara, que é a nossa backstage, que segura a bronca aqui para nós, né? Perfeitamente. Agradecer a audiência de vocês, todo mundo que acompanha a gente a semana inteira. Eu só tô aqui às quintas, mas o Márcio toca a semana toda, né? O salário dele é maior, então ele tem que trabalhar um pouco mais, né? Eu não sou o rei da internet, tem uma pessoa aí que tá... Sejamos claros. Aproveitar também e fazer um merchan, pessoal, TPC Notícias, né? Acompanha lá, www.todosprocubatão. Vai lá, acompanha que a gente sempre tem matéria boa, com bastante informação, tá bom? Lembrando que eu tô tomando um cafezinho, o André também já tomou um cafezinho dele, chocolate quente que ele pediu, né? O croissant que ele tomou. Tinha uma música lá, do break lá, vou tomar meu break, né? Acha que eu tenho, não lembro a música, era um samba. Eu tô tentando na hora do rush. Vou tomar meu brush. Isso aí. Aqui é coisa chique. Daqui a pouco vai chegar os pãozinhos de queijo. Isso, se você é o dono de uma padaria, de uma confeitaria, de uma rotisseria... Fica a dica, hein? Fica a dica aí, tá? Fica a dica. 9h mais 58. O clima tá melhorando, a temperatura tá subindo, né? O frio tá diminuindo e é a vida que segue, né? Acho que fim de semana de sol, né? Opa! E Praia Grande vai receber gente doida, com certeza. Vamos às matérias desta manhã de quinta-feira. Principais notícias desse dia 25 de agosto. Para não passar em branco, salário de 4.750. Conselho de Enfermagem defende piso salarial da categoria após ação para impedir a implantação da lei. A australiana é diagnosticada com Alzheimer aos 37 anos após a infecção de mofo em casa. Entenda, 4 horas de TV por dia aumenta em 20% o risco de demência. 1 hora no computador reduz em 25%. Foi isso aí que eu não entendi. Eu falei, como é que é? E o ex-presidente Lula participa da entrevista do Jornal Nacional. É hoje, né? É hoje. Então, 4 depende do que você assiste, né? Depende do que você assiste. Tem coisa que em 30 minutos já tomou conta. Se você tiver na base do entretenimento, né, que é bom, né? A gente dá uma desligada. Perfeito. A maioria das pessoas utilizam televisão, né? Hoje mais stream, filmes e tal, né? Internet bastante. Aqueles que podem viajam, praticam esportes, né? Consomem cultura. Sim, aí é bom, o pessoal tá acompanhando isso, tá acompanhando o entretenimento, mas é lógico, não dá para ficar o tempo todo em frente à TV. A gente fala aqui para curtir as séries, mas para a família, conversa com amigos, sai um pouquinho das coisas. Vai respirar um ar puro, caminhada, passear, que faz também muito bem para a mente. Não fica escravo aí não deixa o teu ego, né, o teu cérebro, você se tornar um escravo diante de uma... Tá aí fora, só você abrir a porta que você começa a ver o mundo. Talvez não seja aquele que você queira, mas dá uma andada e de repente você encontra. Perfeito? Não é isso? Bora caminhar. E o Alzheimer, da moça de 37 anos, chamou loucura, atenção. Australiana com 37 anos. Vamos às matérias desta manhã de quinta-feira.
Ministério da Saúde confirmou 4.144 casos de varíola dos macacos e uma morte até esta quarta-feira. O montante dobrou em apenas 19 dias, o que aponta para o avanço da doença pelo Brasil. O país acumulava 2.400 diagnósticos em 6 de agosto. No momento, o Brasil tem a maior quantidade de infectados da América Latina e a terceira no mundo. Na proporção referente aos estados, São Paulo lidera com 2.640 pessoas infectadas, o equivalente a 63,7% do total. Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar com 508 pessoas, 12,2%, e Minas Gerais registra 221 casos, 5,3%. Dessa forma, a região sudeste concentra mais de 8 em cada 10 infectados em todo o Brasil, em torno de 80% dos casos. Por aí. A varíola dos macacos só não foi registrada no Amapá, o único a não ter casos suspeitos. Em Rondônia e em Sergipe, até o momento, também há. Em Rondônia e em Sergipe, até o momento, perdão. Também há 4.653 casos suspeitos no território nacional. O país figura atrás apenas dos Estados Unidos e da Espanha no mundo, segundo o monitoramento da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Embora a varíola dos macacos tenha baixa letalidade, pode vir a evoluir para o quadro mais grave, sobretudo em pessoas de grupos de risco. Entre eles estão os imunossuprimidos, que têm imunidade fragilizada devido ao câncer, HIV, que é AIDS, ou transplantes, por exemplo, gestantes e crianças. A prevenção contra a doença é evitar o contato com pacientes infectados ou objetos contaminados, uma vez que a transmissão se dá principalmente pelo contato físico direto, pela pele a pele, com lesões ou fluidos corporais. Higienizar as mãos e usar máscaras também configura entre as preocupações. No rol dos sintomas estão erupções cutâneas, febre, inchaço nos glândulos, dor de pescoço, exaustão e calafrios. O diagnóstico costuma ser clínico, mas também há possibilidade de fazer o teste do PCR, preferencialmente nas lesões. Então, Márcio, desculpa lhe cortar, mas assim, o sintoma que é mais aparente são as erupções, né? E quando você já está com erupção, falada, né? Então, porque, veja, a gente falava muito na pandemia do novo normal, queremos o novo normal. Então a gente já parou de passar, né? Álcool nas o mãos, álcool em gel na mão, a gente já... a beber. Porque... Não, beber o pessoal nunca parou de beber, não. O pessoal continua bebendo, mas eu tô falando, a gente parou do hábito de passar a mão, né? Passar o álcool na mão, higienizar, cumprimentar fazer as pessoas, né? Isso tudo já deixou de ser comum pra gente, já ficou no esquecimento. Exato, porque você vê, se a pessoa chegar próximo de você com essas manchinhas no corpo, claro que você vai notar. Mas os sintomas não são só esses, né? São não, outros, não né? Não são só esses. O que chama a atenção é lógico, o Brasil é o maior país da América Latina, 200 milhões de habitantes. Claro, em qualquer situação de contaminação, o Brasil vai ser uma condição sempre maior. Exato, proporcionalmente ele sempre vai chamar a atenção. O estado de São Paulo é o estado de maior concentração populacional do país. Vai ser sempre isso. Mas nos chama a atenção essa velocidade de contágio. Essa velocidade de contágio que a gente está observando que está começando a aumentar em alguns casos. Por que o Amapá não tem ainda? O que está acontecendo? As pessoas não estão indo ao Amapá? Qual é a situação? Né? O que não está levando a isso? Márcio, provavelmente, veja, isso aí, sob o ponto de vista de um infectologista, né? Eu acredito que a forma de contaminação, ela seja de pessoa. Quanto mais longe, demora para o vírus circular. Se fosse, não sei, teria que ser um infectologista para falar a respeito. Mas se fosse um outro tipo de contaminação, como o ar e tal, já tinha chego lá, né? Talvez não chegou ainda porque... A questão do Covid? Então. Nós tivemos estados com uma situação muito mais... né? Inicialmente, depois do restante do país. Né? Na questão da varíola do macaco, a entrada está parecendo que é pelo sul e pelo sudeste. Tô te falando. A doença vem de fora. Ela tem que ser pessoas que vêm de fora que entram no país por meio de aeroporto, né? Tem alguma coisa aí. Bom, trem, sei lá. Vacina. A acelerou para a liberação. Para macacos, quer dizer, tem toda uma situação positiva para acontecer, né? Para evitar
Mas depende também da colaboração da população. Claro. Vamos passar um gel? Vamos manter os Usar hábitos, máscara? né? Manter os hábitos positivos, Vamos né? manter os hábitos. Vamos para a próxima matéria desta quinta-feira. Santos, olha só, ainda falando de varíola dos macacos. Santos registra mais um caso de varíola dos macacos e acumula 12 confirmados. A seção de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Santos registrou ontem mais um caso de varíola dos macacos, totalizando 12 casos confirmados na cidade. Todos os infectados até o momento são homens adultos sem sinais de gravidade da doença. Desses, 8 já cumpriram o período de isolamento e estão recuperados. Santos ainda possui 15 casos suspeitos, pessoas que estão em isolamento domiciliar, enquanto o município aguarda o resultado dos exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência do Estado. Todos os residentes em Santos confirmados e suspeitos da doença são acompanhados pela secção de vigilância epidemiológica. A pessoa que identificar algum dos sintomas da doença deve procurar a policlínica de referência do seu bairro de segunda a sexta-feira, das 11 às 16 horas, ou ir a uma das 3 unidades de pronto atendimento nas UPAs da cidade, que funcionam todos os dias 24 horas. Então tá aí. A gente acabou de falar com essa questão. Logicamente, os casos já estão controlados, alguns dos outros estão sendo monitorados. Mas há sim a preocupação de que se tenha um controle e evitar o contágio. Aqui em Cubatão, se eu não me engano, chegaram a ventilar que teve uma suspeita de um caso, né? No caso, um morador da cidade de Cubatão, mas ele estava em trânsito, acho que era a cidade de Araras, se eu não me engano. Então ficou essa situação de saber se o contágio foi aqui, foi lá, ou foi no trânsito, o que aconteceu com esse contágio. Né? A pessoa é de Cubatão. É de Cubatão, só que foi diagnosticado em outra cidade. E, lógico, aí identifica como sendo de Cubatão. Sim. Mas aí essa questão do contágio... mas a gente cai num problema aí, né, Márcio? Porque o caso foi registrado aqui ou lá? Registrado lá, mas ele registra com domicílio e vai para o domicílio. É como o Covid. A pessoa que teve Covid, faleceu do Covid em um outro local, era contabilizado para o município. Mas no momento de dar a notícia, né? Como é que ele diz, né? Foi registrado um caso aqui... em Cubatão, né? Não, tô falando... Lá na cidade, foi registrado lá. O BS e tal registrou o primeiro caso de varíola do macaco. Aí depois você vai ver, não, era um morador de Cubatão que estava entrando para a cidade. Então, e aí não se sabe se é daqui ou de lá. Então estava se averiguando essa situação. Entendi. Vamos para mais uma matéria, mais uma matéria nesta manhã. Limite de comprimento de caminhão articulado poderá excluir cabine, prevê o projeto. O projeto que tramita no Senado prevê que o limite de comprimento para os veículos de carga articulados não considere o tamanho da cabine. A PL 2084-2022 do senador Jorginho Melo altera o Código de Trânsito Brasileiro para permitir o aumento no tamanho da cabine e promover maior conforto ao motorista em sua jornada de trabalho. Esses aqui são alguns exemplos dessas imagens, são alguns exemplos de cabines, né, que estão sendo desenvolvidas aí, preparadas para que o motorista de caminhão, né, ele possa desfrutar de maior conforto, tenha condições de paradas melhores. É porque o motorista, às vezes, ele está transitando aí horas, né, ele precisa parar. Tem um período, né, 4 horas para dirigindo, tanto tempo de descanso, então tem que ser... Isso é interessante, você vê, eles em algumas cidades deve ter alguma regulamentação que não permite os veículos acima de tanto tamanho, né, de comprimento. É porque o tamanho do cavalo mecânico, no caso, ele tem um tamanho determinado devido à questão da articulação, a questão do balanceamento, do tamanho, tem toda uma situação. Então você precisa aumentar. É lógico, está aumentando para um determinado fim, não é para o cara manter a cabine que está hoje e aumentar um pedaço a mais da carreta. Não é então, isso. Ele vai dizer que permite maior tamanho, né? Mas é para esta definição, para a qualidade do motorista. Tudo bem que na China eles estão tirando os motoristas das carretas, dos caminhões, né? Está sendo tudo automatizado, né? Mas aqui no caso eles estão querendo investir mais nessa questão de qualidade de vida para o motorista, né? Que vai virar quase um motorhome, né? Isso é bom, pô. Isso é bom, isso não é ruim, não. A gente entende, lógico, aumenta o valor, se garante algumas coisas, mas é qualidade. É qualidade. Não dá para o sujeito ficar 3 dias dentro da boleia do caminhão, igual antigamente, né? Wi-Fi. Passou, né? Wi-Fi, tem que ter aquecedor, ar-condicionado, né?
Tinha que ter tomadas nos postos com tomada para o pessoal chegar lá e conectar o caminhão e poder utilizar a energia elétrica no nível. Tudo isso, né, André? Quem sabe um dia a gente chegue nesse... O PL está aí. O PL está aí. Parabéns aí para a categoria e para a qualidade de vida. O bom seria ele não precisar dormir no caminhão, né? O bom seria trajetos curtos e... Isso você só resolve se você alterar o sistema modal, né? Você inserir, né, mais ferrovias, hidrovias, né? E integrar com os municípios. Aí o que acontece? Os caminhões eles só iriam rodar dentro de um tamanho... Um trecho curto, né? Por região seria, né? Você não teria ninguém da Baixada Santista ir lá abastecer... Não ia Iapoca ao Chuí, né? Não, exatamente, não ia ter não. Ia ser diferenciado. Bom, melhoraria a qualidade de vida dos caminhoneiros. Perfeitamente, qualidade de vida, ganho, tudo isso seria melhor. Mas, isso daqui a uns 20 anos, né? Vamos para a próxima matéria desta quinta-feira? Horário... Olha que maravilha. O pessoal vai realmente ficar na frente da TV. Agora então? Horário gratuito de rádio e televisão para o primeiro turno das eleições começa nesta sexta-feira. Amanhã, hein? O tempo de cada legenda ou coligação ficou definido pelo plano de mídia das eleições de 2022, apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira, dia 23. Na hipótese de ocorrer um segundo turno para o cargo de presidente da República, o TSE vai elaborar uma nova previsão. O período oficial de campanha eleitoral dos candidatos registrados para disputar as eleições de 2022 começou em 16 de agosto. Por isso já estão liberados os comícios, caminhadas, distribuição de panfletos e propaganda na internet. Com o início da propaganda eleitoral gratuita, começam a ser reproduzidos os materiais de propaganda dos candidatos na rádio e televisão. A ordem para o primeiro dia da propaganda foi definida por sorteio e ficou da seguinte forma. O PTB, legenda número 14 é o primeiro, o Partido União Brasil, número 44 é o segundo, depois Partido Novo, número 30, Coligação Brasil da Esperança, número 13, Coligação Brasil para Todos, número 15 e Coligação pelo Bem do Brasil, número 22 e o PDT, o número 12. Então essa é a sequência. O tempo diário de propaganda e a quantidade de inserções de cada legenda ou coligação foram estabelecidos também da seguinte forma. A Coligação Brasil tem 3 minutos e 39 segundos e 287 inserções. A Coligação Pelo Bem do Brasil, 2 minutos e 38 segundos, 207 inserções. A Coligação Brasil para Todos, 2 minutos e 220 segundos e 185 inserções. União Brasil, 2 minutos e 10 segundos e 170 inserções. O PDT tem 52 segundos e 68 inserções, o PTB 25 segundos e 33 inserções, o Partido Novo tem 22 segundos e 30 inserções. Pela regra, só tem direito ao horário eleitoral os partidos políticos que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados o mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais em pelo menos 1/3 das unidades da federação. As informações são da agência Senado. Essa conta é difícil, né, de entender, né? É difícil, né? Você eleger pelo menos 15 deputados federais em, no mínimo, 1/3 das unidades da federação, é como se você tivesse que eleger 15 deputados, um em cada estado. Então, são quase 1/3 da federação, nós somos 27, né? Somos 27. 27. Então, vamos colocar aí, você... Em 9 estados você tem que colocar o total de 15 deputados. Então, fica uma situação... Não, é difícil. E você vê ali a questão das coligações, né? Que eu não lembro quem é o... também não lembro quem é quem. Quem é o bem para não sei quem, bem para o Brasil, não sei o quê. Mas você vê que as coligações eles fazem pensando no tempo de rádio e TV. E aí eu gostaria de fazer uma pequena inserção. Vamos fazer uma inserção. Pode ser. Hoje em dia, você imagina que as pessoas não assistem mais TV aberta, né? Aí você fala, pô, mas para que propaganda de rádio e TV? Depende. No caso de uma majoritária, como presidente, governador e prefeito, e dependendo do tamanho da cidade,
a rádio e TV ainda faz muita diferença. Tem que se ter... Entendeu? Levando em consideração que nessa questão da majoritária, nós temos aí governo, senador e deputados, óbvio, a de deputados fechou questões de governador e Exato. que o TSE, não sei se ele está apostando no primeiro turno, não sei, não fez nem a programação do segundo turno, né? Como seria, ou se já deixou mais ou menos preparado. Bom, a gente tá Não, aqui, isso ele já tem já, Márcio. É uma questão de depois publicar publicar a a resolução, né? Então, nessa questão do segundo turno, né? Porque eu não sei como é que fica o tempo, se fica tudo igual, fica meio a meio, se eles são todos iguais, então, é isso que precisa ser esclarecido. Mas, quando são as eleições, fica mais necessária ainda essa questão da rádio e TV. Então, aí você cai num problema. Veja, por exemplo, Cubatão não tem uma TV aberta, de grande audiência. Então, o tempo de TV em Cubatão não faz diferença. Entendeu? TV, A única TV mais próxima da gente que passa o nosso material, se eu não me engano, ou é a Santa Cecília Canal ou 40. é a Guarujá TV. Canal 40, obrigado, que é no município. O número canal 40, a concessão é Cubatão. É do Cubatão? É Cubatão. Então é a ISTV? Não, é a Unisantos. A Unisantos, a católica. Católica, é 40, nós também temos algumas rádios que são concessões do município de Cubatão, que têm a obrigatoriedade de passar a propaganda eleitoral do município. Mas você vê que a emissora não é aqui, é Santos. A concessão é aqui, Mas a porém emissora é fora. não se tem... É outra questão para se discutir, Então, viu? aí você percebe, realmente já que... na cidade de Santos, que tem TV lá, opa, o tempo de rádio, o rádio e TV, o rádio eu acho que nunca vai cair, tá? Porque o rádio todo mundo ouve. Mas o tempo de TV, que é o tempo de tela, que disputa diretamente com o celular, lá conta, viu? Lá Conta. tem inserções ali. O que acontece? Para se buscar o eleitor, porque na verdade a audiência no horário de TV, muita gente desliga. Não, o horário eleitoral é aquele momento em que todo mundo desliga a TV, né? Desliga. Então se fez inserções durante a programação. É comercial, é como você entra falando, para que você possa acompanhar, né? Porque Márcio, senão a maioria desliga. Uma coisa que a nossa legislação precisa avançar é se essas inserções elas podem ser utilizadas durante vídeos do YouTube. Também. Para ver se é permitido durante se a programação permitido, do YouTube. tá? Se bem que na internet... Já tem como você contrata, você paga, né? Você compra paga, o anúncio. E quando você contrata o serviço. Se o serviço define a exposição do candidato, se é permitido na lei, então Mas se isso cria aí- uma forma de... Isso aí logo eles vão ter que regulamentar, porque você tá assistindo um vídeo no YouTube e do nada Fulano. aparece um fulano lá. Ó, destacado. eu até nem fico chateado com isso porque faz parte do jogo. Agora o que me deixa chateado é quando você tá ouvindo uma música e entra outra música como propaganda. E ritmo completamente diferente. Bom. Tá, pô, aí é sacanagem, né? Sacanagem, Sacanagem. Aí é bacana com a gente. Mas a questão das inserções e também a questão das coligações. Eu achei que o União Brasil, né? Porque o União Brasil sozinho são dois partidos, né? Não é uma coligação grande. Tem um tamanho gigante ali, né? O maior tempo TV era a MDB, né? Eu não sei como é que tá agora. Então, porque o MDB tá em uma dessas coligações, eu não sei qual é. Tem 3 coligações grandes aí que eu não sei quem são, que são os que tem mais tempo. Eu não sei quais são os partidos que fazem parte. Mas o União Brasil, com a junção lá do PSL e o DEM, eles abocanharam tanto tempo de rádio e TV como fundo partidário, viu? Foi um negócio cabuloso, viu? Acabaram tendo na verdade, essa questão do tempo de TV e rádio, né? O que você falou. Poxa, toda uma matemática aí que... Como você disse, é relativo, entendeu? Numa campanha majoritária para prefeito, dependendo do município, ela conta muito. Agora, nacional, pô, todo mundo assiste TV, não adianta. Você pode falar que não, mas chega jornalismo, o pessoal para ver. Vamos Então, ver as o que vai acontecer, né, agora, o que vem por aí nesses 40 dias, né? 40, Que vai esquentar, né? A Vai corrida esquentar, vai né? esquentar Tem agora. 40, É 1º de acho que setembro, não. é. Esquenta é setembro, não é Setembro, agora. Ainda agora tá, vamos começar, tá vamos. embalando. Falta 5 dias pro negócio pegar. Não, começa amanhã. Começa amanhã a Deixa eu propaganda. fazer também uma propaganda. Eu vi lá sobre a respeito das regras. Lá no portal lá eu publiquei, tá? Tem as regras para propaganda eleitoral. Comício, showmício, adesivo,
regras questão na internet, Muro né? não Quem pode. produzir. Hã? Muro não pode. Muro não pode. Lambi-lambi porque pode? o lambi-lambi ele ultrapassa o tamanho. Tem um tamanho. O lambi-lambi é proibido, e pode? Não, o lambi-lambi não pode, por causa do tamanho. Outdoor É que pode? quando a gente fala lambi-lambi, a gente imagina aquele grandão, né? Que você pega quase o muro todo. Por isso que chamava de lambi-lambi. Mas o adesivo no muro pode. Tem que ver quem é o dono do muro. E qual o tamanho do adesivo? Ele é... Então, digamos, o muro tem 40 metros quadrados. Você vai colocar um adesivo de 1 metro quadrado ou você vai colocar um monte de adesivo? Não, tem limite. Tem limite. Você Olha, não pode tá encher o vendo? muro, não. Fazer. Então. Aí você tem que fazer dentro do teu comício. eu me A gente pode conectei. pegar um dia, Márcio, e vir falar um por um, viu? Que tá bem separadinho lá. Vamos fazer Pode, isso, não pode. vamos fazer isso. E outdoor? Não. Porque o pessoal adora Pode. denunciar. O pessoal adora denunciar. O pardal já tá funcionando, hein? Tá adora, é cavalete, é tudo. Vamos à próxima matéria desta manhã. Projeto Guri está com as inscrições abertas até o dia 29 de agosto para 20 cursos modulares online. Os cursos ministrados pelas professores e professores do programa foram organizados nas seguintes áreas: música e tecnologia, formação musical para educadores e educadoras, criação e teoria musical e aprendendo instrumentos. Dentre as opções estão a flauta transversal em 12 passos, criação e produção de podcasts, desvendando a rítmica musical, técnica vocal e instrumentos de roda de samba. A duração dos cursos varia entre 9 a 12 aulas que ocorrem de forma semanais e são oferecidas via plataforma Zoom. As aulas terão início a partir da primeira semana de setembro. São ofertados recursos de acessibilidade mediante a solicitação. O processo seletivo acontece por ordem de inscrição. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 29 de agosto pelo site. O Projeto Guri, Programa de Educação Musical e Inclusão Social e Cultural da Secretaria Cultural de Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, é gerido pela Organização Social Santa Marcelina Cultura. Bacana, Tá aí. sim. Aí, ainda tem os online, né? Tem os online, né? E a gente aguarda aí toda a retomada da questão presencial, né? Então, pode ser híbrido. Porque você mas- pode fazer a questão online, mas perde o caráter humano, né, Márcio? Precisa esses disso e outra. cursos A são- visão, né? A importância Toda uma- desses cursos aí é a interatividade, né? A criançada, eu digo criançada no modo de dizer, mas eu digo rapaziada, todo mundo, né? Interagir com pessoas, conversar, né? Trocar experiências, fazer amigos, que é muito importante. Essa condição do projeto Guri, que a gente fala de que o híbrido é legal, né? Não, o híbrido é bacana, É bacana. mas o legal é o híbrido, né? Você ter a opção de também poder fazer online num dia Você de- você tem um dia de aula e os outros dias você tem um acompanhamento, um dia técnico, um dia prático e os outros técnicos. Isso é legal. Isso. É bacana. Um dia isso é também muito que você não puder se locomover até o local, você faz de casa, Não né? Fala, acompanha "Hoje eu e vou tudo pra aí, mais, eu vou isso é continuar bacana. acompanhando aqui. bom. Vamos à próxima matéria desta quinta-feira. Caravana das Oportunidades oferece vagas de emprego e serviços públicos no bairro da Aparecida, em Santos. Moradores do conjunto Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o BNH na Aparecida, e da região próxima poderão participar hoje, das 10 às 14 horas, da Caravana das Oportunidades Emprego e Empreendedorismo, que será realizada na Vila Criativa Sênior, na Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 260, no mesmo bairro. Nesta edição do programa, o Centro Público de Emprego e Trabalho oferecerá vagas para interessados em trabalhar em uma rede de alimentação. Para participar do processo é preciso levar o RG, CPF, carteira de trabalho e currículo. Está aí mais uma possibilidade de vaga. Também serão prestados atendimentos pela Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e Étnica, Coordenadoria Municipal de Políticas para a Longevidade, Coordenadoria de Assistência Judiciária Gratuita e Orientação Jurídica ao Cidadão, Banco do Povo e Sebrae aqui. A Secretaria Municipal de Educação estará presente com orientações sobre a educação de jovens e adultos, o EJA, e de saúde com a van odontológica e secção de captação de órgãos e tecidos, SECAPT. Bom, tá aí. Então, hoje tem atendimento lá no BNH, né? BNH em Santos, com atendimento hoje no bairro da Aparecida. Boa. Boa, maravilha. E questão de emprego, nós falamos ontem aqui do VLT, das vagas do VLT, e agora também tem essa questão das vagas que pode trabalhar de alimentação, né? Falamos aqui também
sobre essas vagas. A oportunidade de emprego é sempre bom, principalmente agora, né? Com a volta. Opa, na nossa retomada, né? A gente precisa retomar, né, a economia, É né? legal ver as coisas caminhando, né? A atividade sendo retomada e o poder público dando publicidade a isso e incentivando, né? Isso a infraestrutura é sempre importante. Né? Muito, muito importante. Isso. Apesar de estarmos em período eleitoral, né? Mas né? o emprego bem, gente. agora, né? O emprego agora. Arruma um emprego e depois a gente vê o que Vê faz. o que faz, né? Não vincule o emprego ao seu voto. Exato. Vamos à próxima matéria desta manhã de quinta-feira. Ah, sim, agora nós vamos para o TPC. Agora é hora do TPC, né? Onde a gente estava comentando aqui nos bastidores, tem duas colocações para serem feitas. Vamos né? fazer duas inserções. Duas inserções do TPC agora. Foi notícia no TPC. Primeira questão do Bom Prato, Bom Prato itinerante, né? Itinerante, Que é um móvel. E também da questão do hospital municipal, né? De Exato. Cubatão, com a entidade que lá se encontra. Quando a gente fala entidade é tão estranho, né? Mas tudo bem. Com a entidade que lá se encontra, hoje. O contrato está vencendo agora em novembro, André? Então, Márcio, segundo informações até ventiladas nas redes sociais por um edil da cidade, dia 30 de novembro vence o contrato, né? E como é um contrato complexo da saúde, né? Na verdade vou até na redundância, é um complexo hospitalar que presta serviços de alta, média e baixa complexidade. Tem também lá o anexo de oncologia, então não é uma licitação simples de se fazer. Você vai abrir um chamamento público e vai abrir para tentar trazer outras entidades que possam oferecer um serviço tão bom quanto ou melhor. Porque na avaliação da comissão que se instalou, se eu não me engano, faz uns 3 ou 4 meses, fizeram uma CEI da saúde que demorou bastante mesmo, e na conclusão deles eles recomendam a troca da fundação. André, eu vou fazer 2 questionamentos para você a respeito disso. Bom, primeiro é uma informação, em diálogo já no início do ano com o secretário, o Rodrigo, né? Rodrigo. Ele já havia falado que já iria a licitação, né? Estava se acompanhando, o contrato, já se findava o contrato, acho que não tem condições de aditamento, e que estava se preparando a licitação. A questão é... Então, Isso já aconteceu? Dá tempo? Não, Até tem que correr, senão vamos correr o risco de um emergencial. Se tem um emergencial, tem necessidade de um emergencial. Que é como eu estou te falando, Márcio, é um contrato muito complexo. Não é uma licitação simples. Nos bastidores, que se fala muita coisa, se falava até que a atual empresa que se encontra aí, A fundação. Ela não teria interesse em permanecer. Bom, isso é o que se fala. Isso. Inclusive, Mas, recentemente inaugurou uma unidade em Santos, né? Sim. Eles inauguraram uma unidade, não lembro bem do que é, mas é uma unidade que eles poderiam muito bem se deslocar daqui para lá e tudo certo. Agora, esse é um ponto. Você falou em relação à comissão, né? E eu pergunto dos apontamentos do Conselho Municipal de Saúde durante todo esse tempo. Os apontamentos foram verificados. Agora é hora de você somar tudo, falar, olha, realmente a empresa fez vamos desenvolver, ou realmente a empresa ficou aquém do que nós pedimos e não podemos desenvolver. Pelo que nós apuramos é o seguinte, o conselho ele sempre fez apontamentos com ressalva. E um deles é o que nós estávamos conversando, a questão do atendimento híbrido, né? 60-40, que eles não conseguem entender como é que é feito esse controle. 60% das vagas SUS, 40% para convênio ou particular. Eles simplesmente não conseguem prestar essas contas. O conselho fala que a fundação nunca enviou prestação de contas. A fundação diz ao contrário, que manda a prestação de contas e está lá disponível para eles analisarem. Na CEI, como é que eu posso dizer? O presidente da CEI diz que... É uma CEI, não uma SEB, é CEI. Não, foi uma CEI que teve. E ele diz que o grande volume de documentos não permite uma análise... uma análise aprofundada, uma análise mais técnica, né?
Diz que, e eles também falam que é proposital a forma como a fundação manda os documentos. É como se pegasse caixas e caixas de nota fiscal e falar, toma, tá aí, conta, vê se tá batendo. A análise do documento seria necessário uma auditoria, é isso? Então, aí você cai no... Aí eu te pergunto, quando o legislativo tem um pessoal capacitado, tem pessoal contábil, tem profissionais capacitadíssimos, jurídico, sem dúvida, competência não se discute no setor jurídico. Sim. O acompanhamento não se discute, os técnicos, o empenho de muitas pessoas no legislativo. A pergunta é, quando você defende uma comissão como essa, é óbvio que você vai se deparar com situações como essa. Sim. E o que você vai fazer? Não há possibilidade de se buscar pessoas para que possa... Você não deveria se cercar dessas pessoas para que você possa estar desenvolvendo isso? Márcio, a CEI foi bem complexa, viu? Ela durou, se Mas eu não me engano, uns se eu faço 8 ou uma 9 CEI meses. na educação, eu vou ter complexidade. Exato. Se eu faço uma CEI em obras, eu vou ter complexidade. Se eu faço uma CEI na saúde, eu vou ter Exato. complexidade. Se eu fizer CEI em planejamento, eu vou ter complexidade. Se eu fizer CEI em habitação, eu vou ter complexidade. Então, eu cheguei a ler o relatório final e eles conversaram com várias pessoas, tanto do setor público, da própria entidade, como técnicos, pessoal do Conselho Tutelar, Conselho de Saúde, Assistência Social, conversaram com todo mundo, né? Convidaram as duas ex-secretárias de saúde, né, que falaram a respeito da legalidade do contrato, elas chegaram a falar também, e a diretora geral. A diretora, eu vou te dizer, ela deu muitas respostas, muitas. Se você for ver, ela vem rebatendo tudo, porque falam que existe uma dívida, né, do município com a fundação. Ela fala que foi uma nova oferta de vagas durante a pandemia. Essa questão da utilização que Cubatão tinha uma forma volátil de operar, né? Precisava de UTI, pegava a reserva, não precisava, liberava, para não ter contratação fixa de UTI e ter aquela oscilação, né? Ter UTI, ou menos ou mais. Então nesse reajuste aí já acabou gerando, não vou falar um débito, né? Gerou um novo valor a ser pago e está sendo pago, tá? É normal, além do contrato. Como funciona o contrato nessa concessão? Geralmente, o que a gente tinha dos anteriores é que a cada 3 meses se fazia um repasse e aí se fazia a contabilização disso. Te repassei 10, você usou 8, eu tenho mais 2 com você. Repasso 10, eu repasso 8 e completo os 10. Havia essa atualização no saldo, né? Primeiro você me presta conta depois. Ô Márcio, mas o contrato de gestão padrão, ele é mais simples de controlar. Porque você contrata um administrador. Você contrata uma OS, uma OCIP para gerir. Mas todo o custo é do público. Então você tem, olha só, a gente fala em palavra híbrida, né? Vamos fazer misturado. Você tem um pouco de servidor público concursado e mais o pessoal do gerenciamento da gestora. Sim. Os médicos, alguns são contratados para fazer plantão e outros são do próprio quadro efetivo. Então você já começa a complexidade aí. Mas é mais fácil para o município gerenciar, porque quanto é X, está aqui, está pago, as vagas estão aqui, o repasse das verbas federais e estaduais estão aqui, você vai gerindo e depois presta contas. Sim. Esse é um pouco mais complexo, porque você, além de gerenciar tudo isso, você precisa fazer um controle do que foi SUS e o que foi convênio. Aí começa aquela briga que nós estávamos conversando. O que é SUS e o que é convênio. Agora, o repasse do SUS, ele passa para a prefeitura ou vai direto para o ente? Vai direto para a empresa? Então, isso também, pelo que eu entendi, há uma colaboração, né? Eu acho que passa direto para o ente, porque para não tornar moroso a coisa, para não ter que cair numa conta para depois ir para outra. Vai direto. Não vai também na conta da fundação. A fundação, ela gerencia o acesso a essa verba. Isso é bem complexo de entender. É bem complexo. Tá, e quem encaminha todos os números do SUS para o SUS? Isso não ficou claro. Pelo que a fundação falou, tudo que ela faz, ela presta contas com a secretaria. Então, subentende-se que quem comunica ao federal é a secretaria.
passa os números para o Ministério da Saúde. Para o Ministério da Saúde, porque é ela que tem as senhas, né, dos sistemas, porque tudo agora é sistema, né? Sim, tudo tudo é alimentar. sistema. Você tem que informar e tudo é sistema. Então tudo passa pela Secretaria de Saúde e ela que sobe as informações. Então tá aí. Bom, sem saúde não deve ficar, deve ser colocado emergencial em último caso, né? Então, eles falam em 3 possibilidades. A pior de todas seria fechar o hospital. Não vai fechar. Loucura isso, né? Não Não se tem fecharia como. o hospital, né? Ele não se pararia o atendimento. A segunda seria um emergencial, né? Vai que não deu tempo para poder fazer o chamamento público, a licitação, seja a modalidade que eles escolherem. E a outra seria uma prorrogação. Aí eu vou te dizer, nós estávamos conversando a respeito do prazo. Normalmente, você mesmo disse que o contrato é de 1 ano, permitido prorrogar até mais 4. De mais 4 aditamentos. Mas, salvo engano, esse contrato, ele é inicialmente de 5 anos. De 5 anos. De 5 anos, porque é o seguinte, além do contrato, do valor que a prefeitura... a prefeitura não paga nada para a fundação, como seria uma OS. Mas tem um valor que eles chamam de incentivo de adesão, que é uma espécie de ajuda de custo. Começou com 2,5 milhões, caía para 2, 1,5, 1, de 500, acordo com porque ela ganha com o atendimento do particular e a exploração de outros serviços. Sim, então na verdade ela está no hospital, ela vai atender e está atendendo o particular. A verba pública existe, o particular... porque quando você fala atender o povo de graça, não é de graça, tem o valor do SUS. Não é, o SUS paga pouco, mas também não é de graça. Não é de graça, então lá atrás a ideia seria que com o tempo a própria fundação iria andar com as próprias pernas, né? Mas aí veio a pandemia e... Há de se questionar o porquê não se fez a licitação, qual é o impedimento? Nós hoje estamos mais num período de pandemia, né? Então, e veja, Márcio, o que acontece para esse chamamento? Se não houve o chamamento, o que pode ser feito, né? Márcio, e veja, teve também um outro apontamento do Ministério Público de Contas, que foi que gerou, né, esse debate, onde ele fala que haveria uma espécie de direcionamento para essa fundação. Entendam, a fundação é uma fundação da Uzi Minas. Uzi Minas, da FECO. Na época... Uzi Minas, né? É da Uzi Minas. Na época, a Uzi Minas tinha um TAC para poder pagar para o município, decorrente de alguma coisa aí, não sei se... Sim. Salvo engano, foi quando fechou e tinha pego o dinheiro do BNDES para poder manter os funcionários e não manteve. Ela foi condenada. E quando o hospital fechou em janeiro de 2017, para reabri-lo precisava de um valor. Então isso limitou muito quais seriam as entidades que poderiam concorrer. Porque inicialmente a entidade para concorrer tinha que ter um valor aproximado de 8 ou 9 milhões para reformar o hospital. Era no hospital, essa questão da câmara hiperbárica, da oncologia. Isso. E da hemodiálise, inclusive os equipamentos estavam contemplados neste TAC. Exato, então o TAC de 8 para 9 milhões eram para o centro oncológico. Sim. Mas para poder reabrir o hospital precisava de um valor semelhante. Então o procurador ele aponta isso, que há alguns indícios de direcionamento. Porque o que não se pode, dentro de uma licitação, tudo tem que ser padrão. Todo mundo não pode ter uma camisa específica para o André. Tem que ter uma camisa igual para todo mundo. É igual para igualdade todo mundo. De condições. Você não pode um detalhe acabar favorecendo alguma linear, né? Exato. Linear. Agora a guarda, assim, independente de contratos, isso ou não ter, mudando. Como é que fica essa questão da E eu vou te falar, Márcio, do ponto de vista jurídico, ele é até um contrato interessante, viu? É que ele não tem um modelo já definido em lei. Aí a gente... É novo, né? Ele é novo, ele é algo novo não, ele é novo mesmo. Aí alguns positivistas, né, do direito falam que o poder público não pode atuar senão em virtude de lei, não pode fazer nada à lei, é diferente do privado, né? A Constituição diz que a gente não pode, nós não somos obrigados a fazer nada senão em virtude de lei. A gente tem a liberdade de, né? Se não é crime, eu posso praticar, com ressalvas. Se não é crime, eu posso praticar. Isso, Tem regramento, não é? Eu acordei hoje, não. Tem um regramento. Tem um regramento.
Tem que estar Mas dentro no da lei. público não, só pode agir conforme a lei. E esse tipo de contrato não existe previsão legal, entendeu? Que é ele mistura 3 modalidades de contrato. A utilização do bem público para um fim particular, É um né? contrato de concessão, Não, uma permissão de concessão uso e um contrato de gestão. De gestão. Então, São 3 leis diferentes. É bem difícil, cara, de entender. e qual o limite entre uma e outra, né? Como é que você Isso. opera dentro disso? Como é que você comprova que aquele leito é um leito particular e aquele leito é um leito de UTI? Como é que essa conta, né? Exato. Como essa conta está sendo feita? Nesse período, o município teve uma redução de despesas, que o propósito era esse, né? Essa PPP, é uma PPP, não é? É alguma coisa Então, assim? não é- Parece um pouco, né? Por isso que o pessoal tá batendo cabeça, porque não tem uma definição. Porque é um contrato híbrido. O que se passa do intuito desse contrato é que a médio e longo prazo o investimento do município em determinadas situações iria ser reduzido. Exato. Lógico, medicamento, algumas coisas sempre se mantêm, porque agora os custos operacionais iriam ser reduzidos, né, pelo ganho na contraparte, né? Ou seja, E o assessor jurídico alerta 60 SUS, 40 convênio? 40 convênio. Sim. Né? E aí vem, no relatório a diretora diz que hoje não é mais 60, já está em 80% público. 80 público? 80 público. Na verdade é 80 público e 20 convênio. Mas 80 público blackout. Por causa do volume. Ela diz que ultrapassa 60, sim, tranquilo. Então, na verdade, o município tem que... É uma discussão contratual aí, porque... Exato. 40% Exatamente. Tá Subir. avançando nos 40% do do privado. privado. E agora, como é que faz? Né? Aí vem a questão do reequilíbrio contratual, Aditamento. aditamento. Opa, vem cá, as famosas tabelas. Você vê? Então, porque a gente fala, isso aí seria bacana se de repente a gente conseguisse trazer o secretário de saúde para ele dar um panorama, né, de como está esse contrato, Falar como é que é o contrato, se o município pretende renovar nessa forma, né? Você é uma autoridade. Ou então, se não vai trazer mais nenhum ente, se vai assumir, colocar, vai fazer concurso público, vai colocar servidor para atender. Seria o melhor dos mundos, bicho. Se o município atender, tivesse. se vai continuar na rede SUS, se vai se tornar totalmente municipal, porque ele não tem, não é de média complexidade, Não, é média e alta complexidade. Não, acho que não é alta não, porque algumas operações Ele não são também não é feitas assim. alta, não? Acho que não é alta complexidade. Acho que é baixa complexidade. Eu não preciso me informar para não falar besteira, mas alta eu acredito que não seja, porque algumas situações que nós observamos há alguns meses, era necessário uma condição de alta complexidade e aqui não poderia ser atendido. Ah, tá. Dependendo da casos, patologia. Que né? é o que muitas vezes a entende. Pô, tá lá precisando de operação, porque não faz? É porque não tem autorização para essa como atender, complexidade. Não tem como atender. De repente, né? Não sei o que pode ser feito. Exato. Bom, um contrato, então vamos aguardar. Se vence em novembro, não dá para deixar ninguém sem Não atendimento. pode. Aí de repente vem alguém e fala assim: não deu tempo, não. Peraí, gente. Tempo deu, vamos saber o que. De repente está Deu até tempo. acontecendo, a gente não tem A gente informação. não sabe, de Mas- repente é mas daqui a a 10 ciência- minutos. Mas a ciência do contrato. Daqui a 10 10 minutos é muito muita, tempo, é né? muita pretensão É muita minha, né? pretensão. Não. Quem sabe daqui a uns 20 dias venha a ser publicado um Mas edital as de chamamento. coisas acontecem com muita velocidade, dependendo da situação. Você vê o caso do projeto do lixo. Entrou na segunda-feira, nós anunciamos que o projeto tinha sido pautado, né? E que ia entrar. Na sessão de terça-feira o projeto foi retirado. Foi retirado. Né? Tudo bem que eu não sei se teve alguma coisa a ver, porque afinal de contas alguns vereadores estavam ausentes nessa questão da votação. Não tinha quórum? Quórum tinha, não sei se eles Não, iam ter quórum condição para para- aprovação, né? Verdade. Os votos necessários para aprovação. A oposição estava completa lá. A situação, né, a base de apoio, que acho que tinham dois vereadores ausentes, 2 ou 3 ausentes, e eu não sei se isso implicaria na aprovação ou passar, não do projeto. né? E se não passa o projeto, aí vira E um vou te inferno falar astral, mais, não vamos entrar nesse assunto que é um complicado. Veja, esse projeto, pelo menos uma parte dele tem que aprovar, tá? Porque é com relação à remissão da dívida. porque é o que já está em vigor e que se não é aprovado, o que está em vigor Vai tá dar valendo. improbidade administrativa aí, hein? Tá, Precisa tá. aprovar, nem que seja para tirar a cobrança, né?
mas para remir todo mundo, porque teve gente que pagou. Eu conheço um amigo que pagou. Conheço várias pessoas, inclusive pagaram, achando né? que era da Mitra. Por É, causa do também nome, tem achando aquele- que era. aquele A questão. Diocese me mandou aqui, vou pagar. E aí fica. Pô, mandar o dízimo no IPTU é sacanagem, pô. Vou dar um cara. Bom, Sei lá, né? no vai, moderno, a tecnologia né? tá Pelo avançando. sim, pelo não, vou ficar mal com Deus, opa. Ah, manda lá, depois você acerta lá em cima. Entendeu? Então, Brincadeira, mas brincadeiras à parte, essa é a situação, né? Que pode aguardar. Segundo assunto, o bom prato itinerante, André. Bom prato móvel. Cara, eu acho a gente fez uma publicação a respeito disso já faz umas 2 semanas. Eu achei interessantíssimo, de verdade. Porque nós temos um bom prato aqui próximo, que atende bem, né? Tem uma quantidade enorme de refeições que são servidas diariamente. Eles dão café da manhã, almoço e não sei se chama de café da tarde ou janta, mas são 3 refeições por dia. Sim. E atende uma parcela grande da população. Entretanto, a gente conhece relatos de pessoas que não conseguem vir lá da área do Jardim Casqueiro, né, Vila dos Pescadores, e de áreas mais adjacentes, né, mais longe do centro, como lá o final da Vila Esperança, né? Bairros que tem uma população que passa por uma dificuldade ainda maior, né? Eu vou te falar aquele bairro Mantiqueira. Muitas pessoas não têm condições de pegar o ônibus. Exato, pra pegar não o consegue ônibus. vir até o centro. O dinheiro da passagem era o dinheiro da refeição. Márcio, o bairro Mantiqueira, que é o último bairro, né, quando você vai sentido Sim, Guarujá. sim. Meu, pra vir de lá pra cá, eles não devem ter uma quantidade enorme de ônibus, Não, né? o valor da passagem, se na Exato. verdade a passagem é maior do que o valor da A refeição. refeição é R$1, você vai pagar R$4,50 na R$4,50 4,50 e tá pra subir, né? Tá pra subir. Isso é outro assunto. Ou pra cair, não sei. Não, cai não cai, nunca Às cai. vezes cai, às vezes Vai cai. subir. Bom, o ICMS está aí, redução do ICMS, redução do ICMS no transporte, redução do ICMS no diesel, redução do ICMS no contrato. ICMS, não estou falando. Marcelo, não vamos misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é coisa, outra coisa é outra Não te mete nisso, não te mete nisso. Mas falando ainda do bom prato, então achei bacana a questão de ser itinerário. No estado todo são só 30, tá, cidades que foram contempladas. E a gente começa a fazer dúvidas com relação ao local onde vai ficar o caminhão. Aí começou a briga. Veja, inaugurou ontem, né, a partir das 10 horas lá na Vila Esperança, e o endereço de atendimento é o endereço de uma entidade do bairro. O pessoal falou, pô, tá certo ou tá errado? Eu não sei, sinceramente, precisava averiguar isso. E o secretário de assistência social da cidade, ele é ligado diretamente a essa entidade. E aprovaram nessa terça, olha como as coisas vão se ligando, cara. Aprovaram nessa terça-feira uma SEI para investigar qual é o critério de entrega de cestas básicas na cidade. E também o Vale Gás. Ao silêncio. Ao silêncio. O que eu quero dizer é o seguinte, para ver se não tá havendo captação política da coisa. Precisa expandir o Bom Prato. Na verdade, a gente deveria estar falando de outra coisa, né, Márcio? A gente deveria estar falando de emprego. Mas tem que levar o Bom Prato, alimentar a população. Eles vão ter que criar um itinerário que atenda as pessoas mais necessitadas, né? Aí a gente tem que fazer um levantamento. Ninguém melhor do que a Secretaria de Assistência Social para falar isso. Bom, vamos falar de forma de logística. Logística. Vamos atender de forma independente do... Porque a gente sabe que o Bom Prato aqui no centro, de Cubatão, ele atende enorme. E as pessoas vão reclamar, pô, mas todo mundo pode ir no Bom Prato. Todo mundo. Ele não é feito para A, para B ou para C, ele é feito para Todo todos. Você vai lá e pode... A consciência de cada um é o que vale. Exato. A consciência de cada um é o que vale. Se você tem condições e você se apropria de uma refeição, é direito seu, né? Só que você está observando aí... Um dia específico, Márcio, você pode pedir uma comida lá sem problema. Mas o que acontece é se você usar desse modal para levar... Não tem essa... Mas eu sempre digo que existem 4 poderes aqui na... Tem um poder divino que... Esse não erra. Esse não erra, né? Então, não se preocupe. Esse é certeza que pisar chega. na bola vai ter que se redimir, né? Exato. Todo mundo tem que se redimir e todo mundo é possível dessa redenção. Mas, saindo do lado espiritual e voltando para o lado logístico... Para matéria, né? Vamos voltar para matéria, matéria. para pro logístico, lado né? Material, né? De matéria. O material... O local onde está agora, ele é o local mais equidistante de todos os pontos
da região da Vila Esperança, as pessoas que estiverem lá no Sítio Novo e quiserem a refeição, elas têm condição de acesso do mesmo, ou seja, ele está igual para todos, ele está equidistante para todos. E aí começa... Então, né? Eu entendo que a partir são 300 refeições, não é isso? 300 refeições. 300 refeições. Nós temos, de acordo até com publicações da própria municipalidade, é uma grande área, uma das maiores populações da cidade. São 35 mil na Vila Se fala Esperança, né? nesse censo, né? Se fala nesse censo. E você leva 300 refeições. Como é que é feito? Qual é o critério? Não se tem critério, né? Não se pode ter distinção. A única coisa que você pode fazer é colocar acesso ao mesmo tempo. Lembra aquela brincadeira? Todo mundo vai rodando, ela tem que estar igual para todo mundo. Exato. Então, se você pega o veículo e deixa num lugar que está igual e que é distante para todo mundo, todos têm possibilidade de acesso. Eles devem ter, baseado no CAD único, nos auxílios que são entregues tanto no município, estado, federal, eles devem ter lá um mapinha dos locais. Você acredita que o Bom Prato aqui, ele atenda esses bairros periféricos? Não atende. Não atende. São privilegiados o centro e os bairros mais próximos. Isso. Certo? Se ele é próximo da Vila Nova, ele vai atender um pouco mais. Vila Nova. É essa a situação. Quando você tem um móvel, você está levando aonde? Na Vila Esperança. Em que ponto da Vila Esperança? Você vai levar na Vila dos Pescadores. Em que ponto da Vila dos Pescadores? Quando eles A trouxeram... Mantiqueira já é um bairro menor, qualquer local é local. A Mantiqueira você coloca na entrada, Na né? entrada ali, tem subida. 2 entradas ali, você coloca... Isso. Quando eles trouxeram um Bom Prato para cá, eu lembro que uma das justificativas era porque como todos vêm até o centro procurar emprego, então durante o processo de procura de emprego... Você atenderia o pessoal que está vindo buscar o trabalho. Que na verdade você começou a atender a outros segmentos. Não só aquele desempregado que veio buscar o trabalho e veio se alimentar. Você acaba... Mas, Márcio, tinha um receio, né, do comércio local, dizendo que um Bom Prato aqui iria quebrar os restaurantes. Isso aí caiu por terra. Não aconteceu Isso caiu por porque... terra, tá? Tinha gente que falava isso, que a pessoa... Não, caiu por terra. A pessoa que quer comer no restaurante, ela continua comendo no mesmo local. Né? É o que você disse, se a pessoa decidiu comer no Bom Prato, ela tem todo o direito. Hoje eu tô com R$1 no bolso, eu vou lá comer, ué. Qual o problema, né? Qual é o problema? É seu direito. Ninguém... Mas agora, tá comendo aqui. E daí, cara? Pode comer, pô, sem problema. A questão que a gente coloca aqui o André levantou muito bem. São 1.200 refeições, mais 300. Então, a radiografia da cidade mostra que a cidade está com um problema social muito grande. E que é preciso investir em emprego, desenvolvimento, infraestrutura, em crescimento, em políticas públicas que sejam políticas observadas de forma a Estado, né? Políticas públicas inclusivas, né? Aquelas políticas de Estado em que o município ele dá uma virada de 180 graus, não 360, 360 você volta para o mesmo lugar. É de 180 graus. Vamos fazer uma virada de 360. Não, você tá ligeiro, hein? Volta para o mesmo lugar. Vou fazer uma mudança. Eu lembro pode fazer Claro. Eu lembro que tinha uma chargezinha no jornal local que mostrava na eleição uma pessoa no meio, na cadeira e todo mundo puxando. E tinha 3 do lado do carro puxando e 3 do lado do lado. Os 3 fazendo a mesma força, não sai do lugar, pô. Não sai do lugar. Então 360 você volta para o mesmo ponto. Mudança é 180 graus. 180 graus. Uma 180 guinada, graus, né? uma Tem que ser uma guinada. 180 graus, para que você possa criar políticas públicas em longo prazo. Exato. Polo industrial, nós não podemos nos virar as costas para o polo industrial. Nós somos uma cidade industrial, nós somos uma cidade praiana, nós somos uma cidade interior. Cada cidade tem a sua especificidade. Em Cubatão, o específico é o quê? A indústria, né? Santos, o que é o comércio, o porto. É muito grande. Praia Grande, o que é o turismo e o comércio que está crescendo lá. A questão imobiliária da Praia Grande é grandíssima. Uma força enorme. Guarujá é a pérola do Atlântico. Aqui em Cubatão a gente precisava diversificar, né? A matriz econômica nossa, ela precisa ser diversificada. Durante 40, 50 anos, toda a nossa fonte de riqueza vinha da indústria. Mas, André, na segunda-feira houve-se um repasse dessa questão do equilíbrio do ICMS na ordem de R$2.400.000. Então, Márcio, 50% dos 8 milhões foram dirigidos a Santos e Cubatão. Em detrimento do ICMS, quer dizer... Márcio, mas a gente tem um problema aí de... veja, as pessoas que moram em Santos, elas gastam em Santos.
Ela trabalha fora, mas gasta em Santos. Sim. Cubatão não, a pessoa que trabalha aqui e muitos do que moram aqui gastam fora. Porque se perdeu o bonde da história. Exato. Porque se deixou de investir, Então a gente precisa- de se ter atrativo. A gente precisa diversificar. Você anda aqui na Avenida 9 de Abril, você vê a quantidade de imóveis que estão para alocar. E não é de 2, 3 meses não, tá? Tem imóvel há mais de 2 anos. pra Sim, alugar. bancos fecharam, Exato. agências bancárias fecharam. Porque foram embora. Então, né? nós temos essa necessidade de observar a administração pública, eu estou falando de todas as esferas, de uma forma a colocar políticas que façam a construção da sociedade. Exato. E não a desconstrução da sociedade. Não, precisa haver uma mudança, né? A criança, seja de verdade. qual área for, ela tem que ter a perspectiva de um crescimento de vida. O jovem de qualquer bairro que ele vive, qualquer cidade que for, ele tem que ter oportunidade de desenvolvimento da sua Senão não adianta, pô. capacidade cultural, do seu investimento dentro de forma social. Agora, Exato. é lógico, dá-se o de comer, nem saco vazio não para em pé, né? Dá-se uma condição para que essas pessoas não permaneçam. Porque ninguém em sã consciência quer ser numa condição de auxílio. As pessoas querem. Exato. Ontem mesmo o doutor Heitor estava comentando aqui, falou, as pessoas querem dignidade, né? Querem avançar, né? Então, voltando à questão do Bom Prato, André, então os apontamentos são esses, né? Eu tenho aqui anotado que inicialmente são 4 pontos específicos onde o Bom Prato estará, o Bom Prato móvel. Um é Vila Esperança, outro é Mantiqueira, se eu não me engano, Pinhal do Miranda, e eu acho que é Vila dos Pescadores. Pescadores de Fabril, Vila dos Pescadores, alguma coisa. São 4 específicos. Bom, lembrando que, como você mesmo disse, são 30 desses no estado. O estado tem 465 municípios, né? Então, nós não estamos nem a 10% do estado, deve ter um projeto piloto inicial agora. Vamos ver como é que ele se porta, né? O ideal seria aumentar o número. O ideal não seria ter essa cidade, mas aumentar o número de veículos aí, ou então fazer uma forma. Porque assim, não adianta você alimenta um hoje você tem um Bom Prato aqui, amanhã você não tem mais, tá? Ele vai estar em outro lugar. E depois de amanhã você não tem mais. Quer dizer, você um dia na semana, 2 dias na semana, é isso? Eu tô olhando aqui no portal aqui, que ao vivo é assim, né? Dá para colocar o portal aqui, Maria Clara? Dá pra colocar? Vamos colocar o portal ali para o Aí, André. Já ensinar vocês. O portal, se vocês quiserem localizar alguma matéria, você entra lá em cima e digita pra lá, viu? Escreve lá, Vamos fazer Maria um Clara. tutorial ao vivo aqui. Escreve lá, Bom Prato, ele já vai localizar, você vai direto pra matéria. Todos pro Cubatão, o TPC é Todos pro Cubatão.com. Todos pro Cubatão.com. Aqui, ó. Vila Esperança, Pilões, Água Fria e Mantiqueira. Vila Esperança, Pilões, Água Fria e Mantiqueira. Esses são os 4. Olha lá, ó. TPC tá ali. Dá para colocar o André e o TPC na mesma tela ali? Põe Se ali, puder. clique em Se confirmar. puder dividir com o André e o TPC. Meu portal, eu vou brigar com Eu você vou depois. aqui lá. Não, a gente acerta. Eu recebo as notícias. brincando. Eu recebo as notícias de forma bem peculiar, né? Peculiar, né? Vamos lá. Dá para colocar os dois na tela, o André? Se for possível. Internet Maria e Clara, 01. ali do lado direito da tela, onde está escrito pesquisar, escreve ali, ó, Bom Prato, por favor. Aonde é que está escrito aqui? Pesquisar. Aqui, onde tem essa lupinha, né? Isso, quem quiser localizar qualquer matéria, isso aí, pô, tá ficando bacana. Escreve só Bom Prato, ó. Palavra, manda localizar, ele já vai trazer. Olha lá, do lado esquerdo lá, tá vendo, ó? Trouxe até uma matéria de panquecas americanas, caso alguém queira, que tem a ver com culinária. Panqueca americana. Você também tá, né? Não, a gente tem um rapaz que escreve pro portal sobre culinarista culinária. também, Tá bom. você? É. Isso, Então, coloca os ó. dois na tela aí, o André e o TPC, para ficar legal. Então eu falei 30, na verdade são 20, tá? O projeto piloto são 20 no estado inteiro. Aí, tá aí o André. Pode apontar aí agora que tá aparecendo você e o. Tá aparecendo? Não, mas você e o como é que TPC na tela. Mas eu não sei se tá no meu lado esquerdo ou Tá no lado direito. Esse desse lado agora. Do lado direito. Então aqui, gente, ó, Tá acessa aqui, ó. Todosprocubatão.com. Quiser utilizar a forma de pesquisa, outros temas que a gente vai publicando. E aí a gente fala sobre o Bom Prato, tá? A gente ficou sabendo que ia ter. Previsão de até 300 refeições diárias. Isso. Começou aí, ontem. Começou ontem. O primeiro ponto foi na Vila Esperança. Aí que eu pergunto para você, André. Ontem se teve refeição, aí o carro mudou de lugar. Hoje não se tem refeição.
Cara, então É difícil, né? É eu não difícil. sei se eles vão seguir, de repente, uma semana num bairro, uma semana no outro, semana no outro, né? Porque só tem um caminhão. É um caminhão só. São 30 caminhões no estado, menos de 10% de atendimento dos municípios. É um Isso- projeto piloto. É um projeto piloto, para ver como é que funciona também, né, Márcio? Se vai ter uma boa adesão, de repente esse local que eles escolheram inicialmente, na inauguração de ontem, não atende tantas pessoas assim, a gente não sabe nem se sobrou refeição. Se sobrou refeição, 300, não sobra. Refeição, acho que acredito. Será que não? Sei lá, né? É uma necessidade. Entre 30 mil moradores, de acordo com o censo, 30 mil pessoas que lá vivem. 300 refeições, acho que Não sei, é né? um De número, repente, né? Então tá aí o bom prato. As refeições são as mesmas, devem ser elas são Marmitex, acondicionadas. Sobe um pouquinho, Maria Clara. bandeco. Tem ali umas fotos Sobe um do... pouquinho, Maria Clara, por favor. Um pouquinho só. Aí. Olha lá. Esse não é aqui, são fotos ilustrativas que vieram do Isso, governo do estado. do governo Né? do estado. Isso, é assim que funciona. Mas eu vi lá. umas fotos de ontem e é o mesmo modelo. É viu? uma tenda e as pessoas uma distribuindo. tenda, uma bancadinha e vai servindo e as pessoas. distribuindo aqui. Tá aí então o que está sendo feito. Tá aí o TPC. Tá todo mundo na tela agora, eu, você e TPC. Nós três? Vou tirar uma selfie pra dizer. É isso aí. Mais alguma colocação? Por hoje só, né? Por hoje acho que só. hoje E vamos, já- vamos ver se para a próxima semana, Márcio, a gente consegue trazer mais informações de como foi o balanço. Acho que dá umas 2 semanas para ver se a adesão foi boa, né? Quais são as críticas. Você falou balanço em relação aos números. Em não se relação aos permanece assim. números, se o local escolhido foi adequado, né? Se eles vão permanecer com esse itinerário. Os bairros são esses 4 que eu falei mesmo, tá? Vila Esperança, Pilões, Água Fria e Mantiqueira. Então vamos aguardar ainda da melhor forma. Lógico, levar sempre refeição à mesa de quem não tem o que comer, a gente nem se discute essa ação. Exato. Isso não é discutível de forma alguma. Pelo contrário, a gente entende isso que o Estado está cumprindo a sua obrigação. Você imagina uma criança dormir com fome, permanecer com fome, ou então uma criança pedir à mãe ou ao pai o que comer. Isso a gente sabe que acontece e quanto mais você puder trabalhar para que isso aconteça, sem dúvida, o objetivo é louvável. Né? O que nós entendemos aqui é da melhor forma para que isso aconteça de forma a atender, né? O melhor para aqueles que precisam. Exato. Chegamos ao final? Chegamos ao final. Fizemos o quê? 3h30? Deu 1h mais 7 minutinhos de programa. Quase Hoje tá conseguindo fechar em 59 minutos. Quase. A proposta era 30, né? Era 30 minutos, Era né? 30 minutos. Bom, Márcio, eu só tenho a agradecer mais uma vez a semana por participar do programa, agradecer a Maria Clara, que é o nosso suporte aqui, faz as coisas acontecerem e até semana que vem. Obrigado. Agradecendo ao André, agradecendo a Backstage Maria Clara aqui dando todas as coordenadas pra gente, ajustando tudo aqui, ao vivo, né? Ao vivo, hein, dessa gente? forma. Ó, minha água até acabou. Ao vivo é dessa forma, a gente Ainda mais espera estar rápido. alcançando as expectativas aí, lógico, críticas acontecem, a gente aceita e a ideia é sempre melhorar, né? Sempre. melhorar. Agradecendo a André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho o programa vai estar disponível no site, também no YouTube, no nosso canal. Agradecendo a toda a audiência, a gente vem subindo, os números estão mostrando. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e por entender a proposta deste canal de comunicação. Exato. Maravilha. André, sucesso, todos pro Cubatão, acessa lá, tem as informações que nós demos aqui hoje também. Fique com Deus e até amanhã com mais um programa, se Deus quiser.